7 Domingos das Maravilhas de Deus. 7 Domingos da Escola dos Hebreus. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Deus criou o mundo em 7 dias. Ele fez o céu e a terra, o mar, as estrelas, os astros, os animais, criou o homem e a mulher. Em 7 dias Deus fez grandes maravilhas e nos deu o descanso eterno. Dentro destes 7 domingos, Ele fará em 7 áreas da sua vida: no seu casamento, na sua família, saúde, na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos projetos e na sua vida espiritual. Nestes 7 domingos da Escola dos Hebreus, você descobrirá segredos e revelações que fizeram o povo mais feliz, mais bem-sucedido e mais rico de toda a terra. Existem segredos, códigos e enigmas por trás da felicidade, do sucesso e da riqueza dos hebreus que serão revelados a você. Na Escola dos Hebreus, no Domingo das Maravilhas de Deus. Porque só os hebreus têm acesso a estes segredos de felicidade e sucesso, e o mundo inteiro os desconhecem. Na Escola dos Hebreus, estes segredos e enigmas ficarão cravados na sua mente para sempre. Estes segredos que só os hebreus conhecem valem ouro. Quanto vale estes segredos na visão do apóstolo São Paulo? Em Gálatas 6,6, Paulo disse: divida os seus bens com aquele que te ensinar os segredos. O Senhor Jesus disse a respeito destes segredos em Mateus 11:25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estes segredos de felicidade, sucesso e riqueza aos sábios e poderosos e revelastes aos pequeninos. Foi no Monte Sinai e no deserto de Sim que Deus estabeleceu a Escola dos Hebreus, revelando a Moisés e aos hebreus princípios, mistérios, códigos e revelações que transformariam os descendentes de Abraão no povo mais bem-sucedido e mais rico de toda a face da terra. Agora é a sua vez de participar da Escola dos Hebreus, os 7 Domingos das Maravilhas de Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Hoje, segunda-feira, já estamos aqui para orarmos por você e hoje vamos orar pelas suas finanças. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, prospere os seus caminhos. Todas as segundas-feiras nós temos o propósito de clamarmos a Deus para que Ele abra portas
para que Ele faça maravilhas na sua vida. Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa que está na fé? Convido você então a ficar conosco, porque eu vou ler uma palavra e em seguida nós vamos orar. Falar com aquele que pode todas as coisas. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para levantar a sua vida. Ele é poderoso para restaurar aquilo que você perdeu. Irmãos, eu estou aqui com um texto, o livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, o verso 1, diz o seguinte: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Referindo-se quando o chão se abriu, tá? Porque vocês nos trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. O Senhor deu uma ordem aqui. Então Moisés pegou a vara que estava de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes, e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou sua santidade entre eles. Irmãos, o que eu aprendo com esse texto aqui? Nós devemos ser cuidadosos em fazer sempre aquilo que Deus ordenou. Então, o povo está reclamando porque havia uma sede, era um deserto, não tinha frutas, não tinha água. Porém, o Senhor sempre estava fornecendo, o Senhor sempre estava abençoando, se era pão, se era carne, se era sombra, se era água. E naquele momento, Moisés, ainda com o luto da irmã que havia falecido, o povo foi para cima dele dizendo: estamos com sede, por que você nos trouxe aqui? Por que nos deixou lá no Egito? O povo começou a cobrar pesado a Moisés e Arão. Arão era irmão de Moisés e sacerdote. Eles foram falar com Deus.
E Deus disse: olhe, pega o seu cajado, reúna o povo, dê instruções ao povo e fale para a rocha, porque dela verterá água. O Senhor deu uma ordem. Só que Moisés, ao executar essa ordem, não foi cuidadoso e deixou transparecer a sua raiva. É nisso que eu quero que você entenda, porque nós devemos ser cuidadosos. A gente nunca deve lidar com uma ordem de Deus fazendo com raiva. A gente nunca deve obedecer a Deus fazendo com raiva. Ah, eu tenho que dar o dízimo, porque senão Deus me amaldiçoa. Desse jeito. Ah, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for, não. Se você, a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. O Senhor está chamando Moisés de rebelde, porque o Senhor disse, o Senhor ouviu a oração de Moisés: Senhor, o povo está me pressionando, querem água. E o Senhor disse: tá bom, pegue o cajado, chama o seu irmão, reúna o povo diante dessa rocha, dê ordenações de santidade a ele. Quais seriam as ordenações que Moisés deveria falar ao povo? Ele deveria, o comportamento de Moisés deveria ser assim, mais ou menos assim: olha, pessoal, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vocês estão reclamando porque está faltando água, pois agora vocês verão a maravilha do Senhor. Eu falei com ele mandou eu chamar vocês aqui para que vocês perseverem. Nós vamos atravessar esse deserto e vamos chegar à terra prometida. Mas antes que a gente chegue até lá, o Senhor vai estar nos abençoando, porque agora vai verter água dessa rocha, porque assim Ele falou. Era assim que Moisés deveria falar, comunicar ao povo que não deveriam perder a fé. Mas Moisés não faz isso. Moisés começa a soltar piadas para o povo, dizendo: por acaso fui eu que gerei vocês? Vocês estão me enchendo a paciência. É água que vocês querem? Pegou o cajado e bateu a rocha, feriu a rocha. É claro que saiu água, porque o Senhor já tinha dado a ordem. Mas não era assim que Moisés deveria fazer. O povo bebeu água, os animais beberam água, mas o Senhor chamou Moisés e Arão no canto, disse: vem cá vocês dois. O que foi aquilo? Não foi assim que eu falei para vocês fazerem. O Senhor está agora punindo Moisés, porque vocês foram rebeldes. Ao invés de dar ensinamentos em termos da minha santidade, você deixou transparecer a sua raiva. Moisés, você não vai mais conduzir esse povo. Você não vai mais conduzir esse povo para a terra prometida. Meus senhores, Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Olha que ele lutou tanto para isso. E olha que ele já estava velho. Moisés já estava velho. E o Senhor disse: não vai entrar. O que eu aprendo com essa palavra, porque não foi cuidadoso de fazer o que o Senhor mandou, deixou transparecer para o povo a sua raiva. No início eles fizeram tudo certo, foram para a tenda, dobraram os joelhos, clamaram. Quando o problema aparecer para você, faça como Moisés fez no início: dobre o seu joelho e clame ao Senhor. O Senhor vai ouvir você. O Senhor vai ouvir você e vai dar uma resposta, assim como Ele responde e dá uma direção a Moisés. Mas Moisés se enfureceu, batendo na rocha, ao invés de falar. Então talvez, indignado com o povo,
ele soltou aquelas palavras, né? E nós não podemos seguir esse exemplo de Moisés nervoso, se revoltar com Deus. Eu vi um líder outro dia dizer que a gente tem que se revoltar contra Deus. Um grande líder, famoso. Você tem que se revoltar contra Deus. Pessoal, não é assim. Se você se revoltar contra Deus, você vai ver o que vai acontecer com você. Quem é você para se revoltar contra Deus? Ah, bispo, mas Moisés falou ali e saiu água. Saiu água porque o Senhor já havia dito que iria sair água. Porém, puniu severamente a Moisés. Está esquecendo desse detalhe? Porque esse mesmo líder que falou para o povo que tem que se revoltar contra Deus, esqueceu desse detalhe. Quer dizer, quer fazer uma pregação popular, jogar para o povo, revolte-se contra Deus, energizando aquele povo, é isso mesmo. Mas esse pregador esquece que Deus puniu a Moisés severamente. Você quer ir por esse caminho? Eu não quero. Quem é a criatura para se rebelar contra o Criador? Quem é a criatura que vai dizer, reclamar da forma que foi feito para o Criador? Isso não existe, pessoal. Então Moisés, ele errou, fazendo do jeito dele e não da forma que Deus falou. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas não faça pela sua cabeça. Procure discernimento na palavra, direção em Deus. Não queira conduzir as coisas conforme aponta o seu nariz. Faça como Moisés fez no início. Ele tinha um problema, ele foi à frente do tabernáculo, dobrou os joelhos e clamou ao Senhor. E o Senhor viu, tá bom, eu entendi. Reúna o povo, pegue o cajado, fale a rocha, eu vou fazer com que da rocha verta água. Acabou. Só faltava ele fazer aquilo que Deus disse, mas ele fez diferente. Ele fez, mas ele fez deixando transparecer a sua revolta, a sua ira, do que lhe custou muito caro. Então, dessa forma que Moisés procedeu, desse jeito, ele não estava glorificando a Deus, porque não foi assim. Então, por essa causa, o Senhor disse que não entraria mais na terra prometida, porque foram rebeldes ao Senhor. Eu vou orar agora. Nós vamos apresentar nossos anseios diante do Senhor, mas não precisa bater o pé no chão, bater a mão na outra e apontar dedos para o céu, fazer bico, sem que você obedeça a Deus de coração ou sirva ao Senhor de qualquer maneira. Recolha-se a sua insignificância, sirva ao Senhor com alegria, e Deus fará com que verta água ou a provisão da onde você menos espera. Verteu água da rocha, porque a única coisa que havia ali naquele deserto era uma rocha. Portanto, Deus pode fazer verter uma saída ou um recurso para você de onde você menos espera, que está aí perto de você. Disse Deus que iria verter água da rocha, porque a rocha era algo que estava já ali, e que humanamente era impossível, mas Deus disse: vai sair água da rocha. E eu estou querendo dizer para você que da onde você menos imagina, Deus pode fazer verter a provisão, o recurso, a bênção que você almeja. Mas seja fiel a Deus e faça isso de coração. Você crê nessa palavra? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu subo neste altar para a oração das 18 horas,
O Senhor nos orienta por meio de sua palavra e nós cremos, Senhor, e nós também nos rendemos a Ti com amor. Nós temos os nossos desafios, nós temos convivido com batalhas, muitas delas nos estressam, muitas delas, Senhor, nos deixam apavorados, mas a sua palavra está dizendo como que a gente deve se comportar com Deus, não com revolta, mas sim crendo e fazendo justamente como o Senhor falou ou ensinou. E eu oro para que essa pessoa tenha uma direção, Senhor. O Senhor dê a capacidade de essa pessoa não se desesperar, porque de onde menos ela espera, o Senhor pode fazer verter uma fonte de recursos, Senhor. Eu oro para que venha verter, Senhor, a prosperidade, a bênção que essa pessoa quer. A sede é um desejo de vencer. E eu oro para que todas as amarras caiam por terra e sejam repreendidas. E o Senhor chegue com provisão sobre a sua vida financeira, seu trabalho e seus negócios. Abençoe este trabalhador, abençoe este empresário, abençoe este aposentado, esse estudante. Abençoe essa pessoa, meu Pai, que está vivendo uma fase terrível, mas creio que o Senhor fará verter uma fonte de milagres e de respostas. Eu oro, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa, pelo problema pelo qual ele ou ela está vivendo. Eu declaro portas abertas, milagres, resposta de Deus na sua vida ainda nesta semana. Levante as suas mãos e diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Digam amém, amém e graças a Deus. Aí onde você está, toma posse da sua vitória, tá bom? Creia na palavra de Deus, creia na oração que você fez, continue na fé. Deus já está trabalhando, tá bom? Hoje é segunda-feira, a gente ora pelas finanças, e por falar em finanças, a gente não pode esquecer de falar da sua fidelidade. Honre ao Senhor com seus dízimos, honre ao Senhor com as suas ofertas, abençoe a obra do Senhor, e Ele estará multiplicando cada vez mais na sua vida. Quero chamar você para se tornar um coluna ou um dizimista fiel da obra do Senhor. Eu tenho um compromisso de orar por você que é fiel na obra de Deus, e se assim você deseja, então anote o número da conta, seja parceiro da obra, seja fiel, manda o comprovante aqui para nós pelo WhatsApp, eu vou estar orando por você, tá bom, pessoal? Amanhã às 6 horas da manhã a gente tem uma oração de 10 minutos aqui no canal no YouTube. Uma boa noite, Deus abençoe e fiquem todos na paz.